Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, a Alemanha está a passar uma situação complicada do ponto de vista da imigração. A prova disso é que um governo algo liberal estabeleceu controlos fronteiriços mais duros, mais rígidos nos próximos 6 meses. E, no entanto, existe uma ministra que já é conhecida deste canal, já é uma ministra que nós batemos nos vídeos diariamente, ou pelo menos semanalmente, chamada Nancy Faeser, cuja preocupação é criminalizar a desinformação, é verdade. Portanto, como veem, uma ministra comprometida com os problemas do país e que está muito interessada com os problemas dos alemães, que seguramente, no topo dessa lista, seguramente nos problemas dos alemães, estará a desinformação. Vamos então ver esta notícia para falarmos um bocadinho sobre o que é que leva esta ministra a querer criminalizar a desinformação. Vamos então ver. Onde é dito, o Conselho dos Cidadãos alemão quer criminalizar a disseminação de desinformação. A ministra do Interior, Nancy Faeser, que quer defender a liberdade de expressão, apesar das suas tentativas de proibir uma revista que critica o governo. A ministra do Interior alemã de esquerda, Nancy Faeser, pretende reprimir aquilo que ela descreve como notícias falsas e criou um fórum de cidadãos que recomendou punir indivíduos que espalham desinformação. Portanto, é verdade. Vocês podem ter lido, bom, mas é um fórum de cidadãos, o que é que a ministra tem a ver com isso? Quer dizer, o fórum foi criado por ela. Portanto, a ministra Nancy Faeser, eventualmente, quer agregar um determinado número de pessoas que pensem como ela, que também não será difícil, tendo em conta toda a propaganda que é feita, e apesar da Alemanha ser um país com maior literacia política, existem ainda assim pessoas que elegem este tipo de ministros, e portanto é fácil juntá-los em determinado fórum ou em determinado sítio, espaço, para que as pessoas possam manifestar a sua vontade contra a liberdade de expressão, que não deixa de ser curioso. A iniciativa de silenciar a liberdade de expressão em nome de prevenção de desinformação parece mais uma obra de um regime autoritário do que de um governo democrático, mas, considerando que a coligação de esquerda liberal semáforo da Alemanha tentou silenciar jornalistas da oposição e recompensou veículos de comunicação que espalharam notícias falsas, as novas propostas não deveriam ser nenhuma surpresa. É verdade, esta mesma ministra, para aqueles que possam ter chegado mais recentemente a este canal, foi a mesma ministra que procurou, e aliás tem uma luta judicial contra uma determinada revista, procurou ilegalizar uma revista cultural, digamos assim, cultural política, que procura única e exclusivamente fazer oposição ao establishment, que são contra este tipo de imigração, e que aliás são pessoas que escrevem livremente artigos e que escrevem questões associadas às suas opiniões contra este tipo de establishment político, e portanto são única e exclusivamente pessoas que estão opostas, que são oposição a este regime. E a ministra Nancy Faeser optou por entrar numa luta legal para a ilegalização desta revista. Parece que temporariamente perdeu, portanto, pelo menos nos 2 próximos anos, se não me falha a memória, esta revista está algo livre desta ministra. No entanto, que não pensem já que ganharam a festa, porque esta ministra não vai desistir, é uma tirana persistente. O chamado Projeto Fora contra Fakes, Juntos por uma Democracia Forte, foi criado pelo Ministério do Interior para desenvolver recomendações sobre como lidar com a desinformação. De acordo com o site do Ministério, cerca de 424 mil pessoas enviaram as suas ideias para o projeto online. Não deixa de ser curioso, portanto é como eu vos digo, não é como se estas pessoas estivessem sozinhas. Portanto, quando nós dizemos, e tal, estas pessoas, e eu muitas vezes, às vezes sou uma pessoa que comete essa falácia, e tal, estas pessoas não têm propriamente legitimidade democrática, o povo quer falar livremente. Bom, meus caros, nós vemos que há aqui uma fatia significativa do povo que não quer falar livremente, que não quer abertamente liberdade de imprensa e que, aliás, estão satisfeitos com algum tipo de censura. Portanto, eu já disse isto anteriormente, mas eu acho que é importante referir, até por causa desta notícia, que ninguém ache que, do ponto de vista democrático, existe um governo mau, ou ilegítimo, ou imoral, sem que o povo que o elegeu seja também. Não é como se estas pessoas estivessem há pouco tempo no poder. Estas pessoas não chegaram ontem. E, portanto, não há manifestações contra o assunto, não há um referendo, e a única oposição que nós vemos a este regime vê as suas revistas culturais e políticas silenciadas. E, portanto, não é uma forma de democracia, pelo menos nos moldes liberais, de estar, parece-me a mim. O relatório final foi entregue a Nancy Faeser na quinta-feira de 11 de setembro. Uma das recomendações mais surpreendentes, escreve o site de notícias Apollo News, apoiado por 91% da chamada Assembleia dos Cidadãos, é examinar como a disseminação de desinformação poderia ser processada ou sancionada. De acordo com o relatório, distribuir punições desencorajaria outros a disseminar notícias falsas. Antes de lermos
a conclusão, eu dou uma nota para todos aqueles que me seguem no Instagram e que estiverem a ver este vídeo. Eu no dia de ontem partilhei uma história muito interessante de uma página no Instagram que eu também sigo e portanto recomendo que a sigam quando forem ver esta publicação, numa altura em que o Polígrafo no Twitter, eu não tenho Twitter, portanto vi um print no Instagram e partilhei, numa altura em que o Polígrafo no Twitter, assim é que é, fez um dos seus fact-checks e acabou por ser desmentido por um fact-check do Twitter, é verdade. Portanto, o Polígrafo andou a espalhar fake news. Vamos partir do pressuposto que até foi um erro humano, que acontecerá sem dúvida, ninguém tem dúvidas disso. Mas vamos partir do pressuposto que foi um erro humano. Teria o Polígrafo de enfrentar sanções legais por ter espalhado desinformação? É a pergunta que fica no ar. Eu acho que é importante considerarmos isto, porque muitas vezes, não tenho dúvidas nenhumas, que haja um certo tipo de desinformação que seja espalhada, nomeadamente por erros humanos, isso acontece, ou por pessoas que eventualmente nem leram a notícia toda e acabaram por partilhar, ou que só leram a capa, ou que perceberam a notícia de outra forma quando a leram e depois voltaram a ler e perceberam que tinha alguma falsidade inerente nas declarações. E, portanto, erros humanos vão ser considerados e sancionados legalmente como formas de ilegalidade. É aquela velha questão. Vocês não terão nada e serão felizes. Devem conhecer esta frase. E, portanto, cada vez temos menos. E eu acho que é importante que estas pessoas tenham a noção que o problema não é... O problema das democracias e as ameaças à democracia não são a desinformação. São os tiranos com poder. É verdade. Conclui. A desinformação na internet é uma ameaça à democracia, pois pode minar a confiança dos cidadãos na política, no discurso público e nas instituições estatais. E agora eu pergunto à Nancy Faeser, por exemplo, se for partilhada informação fidedigna que mine a confiança dos cidadãos à política e às instituições estatais, isso será permitido? Porque, obviamente, que há certo tipo de atitudes de determinados políticos, nomeadamente em Portugal temos uma vasta lista desse tipo de políticos, que minam toda a confiança que os cidadãos pudessem ter nas instituições políticas. A pergunta que eu faço é: todo o discurso ou todas as notícias que minem a confiança dos cidadãos devem ser punidas legalmente? Ou estamos única e exclusivamente a falar de falsidades objetivas? Porque isso, eu não tenho dúvidas nenhumas. Se alguém espalhar, por exemplo, vamos partir do pressuposto, alguém espalha na internet, António Costa fez um assalto a um banco. No entanto, é objetivamente verdadeiro que António Costa não assaltou banco nenhum. Bom, quer dizer, isso deve ser retirado do online, a não ser que seja um meme. Se for um meme, uma piada, até por causa das suas 14 demissões, também temos que ter essa sensibilidade, não é? Fazer um meme não é propriamente um meme que vai mudar a opinião pública das pessoas. Pronto, e se calhar, eventualmente, até criar uma categoria de memes, não sei, isto já sou eu a mandar sugestões para o ar. Agora, se alguém conseguir fazer disseminar com alguns seguidores que António Costa assaltou um banco no passado, e isso for objetivamente falso, bom, obviamente que essa informação deve ser retirada do online. No entanto, se António Costa tiver mesmo feito isso e alguém, por exemplo, se enganar ou na data, vamos partir do pressuposto que António Costa assaltava um banco em 1970, no entanto alguém diria que era 1968. Era um erro humano, eventualmente, era desinformação, deveria essa pessoa enfrentar sanções legais, deveria estar presente a um juiz por causa dessa partilha. Fica a curiosidade no ar, mas também era bom de perguntar a estas 420 mil pessoas que se juntaram a este projeto tirânico para falarem um bocadinho sobre o assunto. Só para ler esta frase final, que acho que também é importante, no entanto, ele não elabora o que constitui desinformação, o que significa que qualquer pessoa cujas opiniões políticas sejam desaprovadas pelo establishment político liberal podem se tornar um alvo da polícia e da lei, como observa o Paulo News. Se os planos fossem implementados, haveria de facto uma espécie de autoridade da verdade que decidiria o que é certo e o que é errado. É verdade. E portanto, como é que seriam discutidas, pergunto eu, por exemplo, questões ideológicas? Vamos partir do pressuposto que este Ministério da Verdade, como é assim apelidado pelo George Orwell, que é conhecido de toda a gente seguramente que assiste este canal, vamos partir do pressuposto que estas pessoas tinham para si verdades ideológicas associadas a teorias marxistas ou comunistas. E eu, como um homem contra teorias marxistas e comunistas, ia-me opor do ponto de vista discursivo e online a essas teorias, seria eu punido legalmente por me opor a verdades marxistas, porque nós compreendemos que existem certo tipo de verdades, primeiramente, ou que nós não conhecemos, ou que nós não sabemos se são absolutas e que são suscetíveis a debate. Como é que nós debatemos se, quando corremos o risco de dizer alguma falsidade, porque isso pode acontecer em todos os debates pode acontecer, se quando corremos o risco de dizer alguma falsidade, estamos automaticamente na ameaça de sermos punidos legalmente e eventualmente apresentados a um juiz. Não há debates sérios dentro destes moldes. E, portanto, estas pessoas estão a acabar as democracias, estes defensores da democracia são os verdadeiros antidemocráticos e, portanto, mais uma vez um episódio da nossa querida Nancy Faeser, uma ministra já conhecida neste canal,
que curiosamente até tem o nome de uma determinada empresa que nós também não gostamos muito neste canal. Mas bom, da minha parte também, mas está escrito de outra forma. Da minha parte era isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros, têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.